Todos. Vocês estão me ouvindo bem? Então, vamos começar a aula de hoje. Eu sei que é difícil, temos que concentrar nossas energias e vencer as dificuldades que a inércia traz, a descontração, a lassidão e as dificuldades inerentes àqueles que querem aprender. Quando, no tempo de Delfos, na antiga Grécia, na cidade de Atenas, foi inscrito o texto "Conhecimento é poder", os homens entenderam que, através do seu estudo, do seu aprendizado, poderiam gradualmente criar novas opções de vida e de existência. Novos horizontes do saber trariam novos horizontes de realidade, e novos horizontes de realidade trariam novos horizontes do progresso. A luta que se trava ao longo dos séculos na própria humanidade é uma luta ideológica. São ideias que se entrechocam contra ideias. As ideias constituem o ápice da criação do homem, da sua atividade intelectual, de seres pensantes, lógicos, racionais e inteligentes. Portanto, é nesse ponto que se travam as grandes batalhas. As batalhas econômicas, as guerras, os holocaustos, as dores, são todos subsequentes a esse polo ideológico que existe na humanidade. Da nossa parte, o Espiritismo veio para trazer uma nova concepção de vida, da relação do homem com o próximo, com Deus, com a natureza e com os juízos de valor moral, o bem. Todo aquele que pretende fazer uma divulgação honesta dessa doutrina e consentânea àquela legada pelos espíritos superiores se depara com lutas ideológicas. O nosso curso sofre porque é um polo de luz, mas o qual objetivam não divulgá-lo, não difundi-lo, enfim, que essas ideias que aqui são trazidas de uma maneira tão criativa pelos espíritos da aula não se propaguem, iluminando novos corações e novas mentes. De toda forma, estamos começando o nosso curso. E assim pedimos a Jesus e a Deus Todo-Poderoso que nos ilumine e nos inspire, que abençoe a todos os alunos, seus familiares, todos que eles mentalizem, que lhes dê saúde, paz, harmonia. Assim, em nome de Jesus e em nome de Deus Onipotente, abrimos os nossos trabalhos no dia 13 de julho do ano 2019, pela graça de Deus. Muito bem. Desculpa. A grande indagação que a gente faz aqui no início a vocês, e a grande indagação na própria doutrina, no seio dela, é que nós fomos ensinados a ser o Espiritismo uma religião. Vocês concordam comigo? Concordam? Essa crise espiritismo, religião ou não religião, só filosofia ou alguma coisa diferente, ela está no cerne da nossa doutrina. Por quê? Porque se nós nos tornarmos religiosos, nós vamos praticar autos de fé, vamos seguir uma rotina, um ritual, vamos seguir normas, vamos seguir, enfim, tudo que uma religião propõe. Vamos ter intermediários entre nós e Deus, vamos ter
enfim, uma fé que vai, em determinado momento, obstacular o quê? A nossa razão. É o polo entre a razão e a fé. Esse polo, razão e fé, é o polo crítico da doutrina espírita, para aqueles que não estudam. Mas é possível nós associarmos a fé à razão? Conciliarmos? Sim, é possível, mas não é fácil. Então, o caminho mais condizente que o Espiritismo seguiu no Brasil foi o caminho da religião. Embora na França ele tenha sido constituído uma filosofia pura, de efeitos morais, ligados ao bem, aos juízos de Jesus, no Espiritismo ele adotou, em função da nossa cultura católica, da nossa estrutura, né, própria do país, ele adotou um viés religioso. Mas adotarmos ao viés religioso, a gente se choca contra uma lógica, muitas vezes uma razão. E o viés religioso ainda se alonga mais ainda através de manifestações radicais, chegando até o fanatismo religioso e a negação da própria realidade. Então, a aula de hoje, ela faz uma releitura, é muito grande, não vai dar para falar ela toda, mas ela faz uma releitura do que os espíritos disseram e Allan Kardec consubstanciou sobre o espiritismo e sobre o ponto de vista efetivo dos criadores do espiritismo ainda no século XIX, 1857. Não importa o que chegou aqui no Brasil e como o Brasil anda, porque o espiritismo hoje, quando a gente fala espiritismo, é uma coisa genérica. Ah, eu sou espírita. Espírita é que acredita em espíritos hoje. Tem Umbanda, tem Candomblé, tem teosofia, tem racionalismo cristão, tem N linhas e N variantes, é uma multiplicidade de tendências relacionadas aos espíritos que, de uma forma aberta e genérica, definiu o espiritismo como essa coisa toda que anda. Mas o espiritismo, na sua origem, não foi assim. De uma certa forma, o espiritismo, ele segue o curso da história, porque quando Jesus propôs as suas parábolas e os seus ensinamentos, ele não propôs criar nenhuma religião, ele não propôs ter um templo, ele não propôs ter sacerdotes, ele não propôs ter um corpo clérigo, ele não propôs ter hierarquia, ele não propôs ter teologia, códigos de absolvição e de pena. Ele propôs um homem se reverter numa modificação moral, se dirigindo estritamente à prática do bem, à solidariedade, à lei da justiça, do amor e da caridade. Jesus não propôs mais do que isso, não é? Mas aí os homens pegaram esse texto de Jesus e abriram em diversos ramos, como uma árvore abre a sua ramagem através do seu tronco principal. Aí se formaram diversas doutrinas cristãs que hoje estão aí testemunhando a multiplicidade de opiniões e a multiplicidade de divergências ao mesmo tempo. Então, nós temos que ficar humildemente com essa concepção, entendendo que o Espiritismo, no seu percurso, nós vamos mostrar, não é uma religião. Vamos ver mais ou menos o que é possível trazer para vocês. Esse texto aqui, as minhas aulas, para aqueles que estão cegando, não são opiniões, né? Porque também no nosso meio, como não é um meio acadêmico, nós não vivemos no meio acadêmico, quer dizer, academia que tem tese, tem toda uma sorte de exigências para apresentar um trabalho ou fazer uma palestra, nós vivemos no meio aberto também. Então as pessoas têm opiniões, escrevem, falam, mas são coisas da cabeça delas, né? Cada um tem direito à sua opinião. Mas isso não é científico, isso não é evidente, isso não tem uma base, eu diria, de um rigor metodológico. Então isso não vale nada. É uma opinião do indivíduo, como do outro e do outro.
Mas essas aulas, elas seguem a academia. Então, elas estão baseadas na Revista Espírita, que é o Jornal de Estudos Psicológicos, que foi publicado o primeiro número em 1858 e o último em 1869. Foram 12 anos de publicação. Está baseada no Livro dos Espíritos, 1857, e está baseada no que é o Espiritismo, que me parece é 1858. Então, quando eu escrevo, quando eu falo, eu remito os meus textos a essas referências. Eu não estou dizendo que eu acho isso, que eu penso, que eu tenho por mim. Isso não existe na ciência. Eu não posso ter por mim na ciência. Eu tenho o fato objetal, tenho a pesquisa, tenho a evidência. E o método que eu aplico aqui no Brasil para descobrir a força da gravidade tem que ser o mesmo método que na China se aplica. Porque a comunidade científica é universal. O mesmo conhecimento tem que ser universalizado para ser aceito pela comunidade. Então, nós estamos perdidos, desculpa. Essa é uma crítica que eu faço, porque não temos método de trabalho, temos arquivistas, que é um bom termo, eu gosto, é um termo literário, que são caras que caem com novas ideias espetaculosas, fenômenos, milagres, espíritos fazendo coisas extraordinárias, e a realidade aqui está na nossa frente. As pessoas estão morrendo de fome, a tragédia acontece na sociedade, nós aqui ficamos nesses devaneios, nesses sonhos, e não assumimos então o nosso papel na sociedade, que é fundamentalmente a solidariedade, a união e a fraternidade. Então, é isso que está acontecendo, né? Essa tragédia no espiritismo brasileiro, sobretudo. Lá no exterior também tem, mas não é tanto aqui, porque também não estudam tanto. Então, essas são as bases bibliográficas da nossa aula. Vamos mandar, Damilca? Pode pular para a próxima página. Bom, a primeira referência está aqui. Jornal de Estudos Psicológicos, né? Revista Espírita, é o ano de 2017, 1859 foi publicada, páginas 148 e 149, tá? Quem quiser ver isso, vai ver lá 148 e 149, está lá. Então, Allan Kardec diz: o Espiritismo vem lançar a luz sobre uma porção de problemas, até aqui insolúveis ou mal resolvidos. Seu verdadeiro caráter de uma ciência e não de uma religião. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo, não sou eu que estou dizendo. É isso que está ali. É a prova que conta com aderentes homens de todas as crenças, os quais nem por isso renunciam às suas convicções, católicos, fervorosos, que praticam todos os deveres do seu culto, protestante, de todas as seitas, israelitas, muçulmanos, e até budistas e brahmanistas. Então, nessa primeira assertiva, Allan Kardec diz: espiritismo é ciência e não é religião. Vamos andar. Isso é opinião primeiro. Então, é o primeiro box, o verdadeiro caráter do espiritismo aqui é de uma ciência e não de uma religião. Segundo, assim o espiritismo se fundamenta em princípios gerais, isso que ele diz, isso é Kardec, independente de qualquer questão dogmática. O que é o dogma? O dogma é uma tragédia para a humanidade. Saudações. O dogma é uma opinião imposta e aceita sem crítica, sem exame. É uma proposição apresentada como irrefutável. Você tem que acreditar nisso. E não questiona, não procura refletir sobre isso. Isso aceita que isso é verdade. Ora, isso se choca contra nós, porque lá na frente nós temos a lei divina, que é a lei da liberdade. Nós temos direito ao nosso livre-arbítrio, nós temos direito a contestar, nós temos direito a nos opormos. Nós não somos objetos, somos seres racionais. Nós estamos aí para pensar, para refletir. E o dogma é a antítese da razão. Conferem comigo?
O dogma, ele se impôs muito na igreja medieval, na época propriamente grande da Inquisição. E depois com o racionalismo, com a Revolução Racional comandada lá por Kepler, Newton e Galileu, houve uma razão que começou a prevalecer sobre essa dogmática. E o Espiritismo não aceita isso. Nós não aceitamos dogma. Eu não posso aceitar dogma. Paulo, você tem que acreditar naquele espírito. Por que eu vou acreditar naquele espírito? Por quê? Só porque é um espírito? Eu também sou espírito. Quando eu durmo, eu viro espírito. Eu desdobro, vou lá para cima. O fato de eu morrer não vai modificar, não vou melhorar, não vou piorar, não vou deixar de ser Flamengo se eu morrer. Eu sou a mesma coisa. Então, o que acontece? Se dão uma conotação, um atestado que o espírito é um cara melhor. O espírito é o cara sem corpo igual a gente quando a gente vivia aqui. Então, esses fatos vão desmistificando, vão batendo nesse que manipula o poder da fantasia, da imagem, da cristalização das coisas, não é? Enfim. Então, nessa referência, o Espiritismo é tido como uma ciência filosófica, né? E como tal se atém o questionamento e indagação. Toda a filosofia é indagativa. A filosofia nasceu como um porquê. O que é filosofia? É um método indagativo. Se vocês não sabem, eu vou repetir. Filosofia é um método de questionamento, de indagação, de descobrir metodologia de pesquisa, de descobrir caminhos do pensar, de refletir, de criar juízos, de criticar, enfim, de existir intelectualmente como seres que somos. Isso que é filosofia. Enfim. Então, ela não pode se opor, ela não pode aceitar o dogma, né? Portanto, a natureza da própria filosofia rejeita o dogma. Você tem que fazer assim. Quando eu comecei no Espiritismo, tem que fazer assim, tem que botar essa roupa branca, tem que fazer isso, fazer aquilo. E eu fazia. Até que sozinho eu fui ralando, aí fui descobrindo que não tinha que fazer nada. Aí peguei aquilo tudo, rasguei, joguei pro alto, falei, graças a Deus, aqueles papéis. Vamos lá. Sabe quando a gente passa de ano? O que a gente faz quando acaba o colégio, né? Na minha época, a gente pegava os cadernos todos, rasgava e jogava tudo para o alto, lembra? Em dezembro, era assim que eu fazia, com o espiritismo que me deram. Rasguei, joguei tudo, acabou. Vamos para outra. Bom, o espiritismo não aceita dogmas nem verdades irrefutáveis. Questiona, indaga, procura argumentos, etc. Ele vai raciocinando em cima desses fatos e dos argumentos e dos conceitos. Vamos, três. Agora, Allan Kardec diz, ele tem consequências morais, porque toda a filosofia ela vai chegar um momento que ela entra no lado da filosofia moral, da moral. A moral basicamente é juízo de valor do bem e do mal. Isso é a síntese da moral. Então ela vai chegar e vai julgar o que é bom, o que é bem, o que é bom, o que é útil, o que serve ao social, o que é ruim, o que é mal, o que é um desserviço ao social. Então ela começa a criar critérios de uma moralidade. Para quê? Para que a sociedade se ajuste dentro dessa moralidade e tenha um fio uma tessitura, um fio que ela se assente sobre essa moral. Porque se a sociedade não tiver moral, ela se dissolve, ela vive num processo de anarquia, onde não há governo, não há poder. Então, é uma dissolução dos costumes, uma destruição da própria sociedade. Ela tem que incorporar a moral dela, seja a moral lá do muçulmano, seja a moral do homem ocidental. Então, o Espiritismo ele vai nesse ponto moral também, né? E ele diz, suas consequências são no sentido do cristianismo, porque a filosofia, o efeito moral que o Espiritismo dá, ele se identifica com os textos de Jesus, o discurso de Jesus. É porque este, em todas as suas doutrinas, ele diz aqui, é a mais esclarecida, a mais pura. Razão porque todas as seitas religiosas do mundo são cristãs. Bem, isso aqui é quando Allan Kardec ele se desdobrou. Ele produziu o Evangelho segundo o Espiritismo, identificou Jesus como um padrão de moral e adotou isso para o Espiritismo. Ele não adotou a religião, ele adotou a moral. Mas mesmo isso é questionável pelos pensadores espíritas, porque os povos orientais não conhecem Jesus.
Chineses não conhecem Jesus. Os islâmicos não conhecem Jesus. Os hinduístas não conhecem Jesus. Brahma ele não conhece. Meu filho estudou um tempo na Inglaterra, um dos meus meninos, disse, papai, lá, e lá vinha muitos islâmicos, né, países árabes que têm uma relação íntima, lá ninguém conhece Jesus na minha turma, né? Os meninos que vêm do Irã, de outros países, né, do Golfo, não conhecem. Jesus é o conhecimento do mundo ocidental, nós temos que cair na realidade também. Nós temos quantos bilhões de habitantes? 6 bilhões hoje? 6 ou 7, sei lá. Enfim, quantos católicos são e quantos não católicos não são. Então, esse viés de Kardec é um viés também jogado muito aqui para o nosso mundo ocidental. Vamos lá. Aliás, até eu escrevi isso aí. Eu mesmo escrevi. A proposição do professor Kardec é criticável. Por sinal, bem criticável. Não só o cristianismo se atém à grande moral, não só o cristianismo, hein? Não só o cristianismo, o bem supremo e a caridade. Outras doutrinas religiosas, como o hinduísmo, o budismo, o judaísmo, elevam a caridade a esse bem. Tá certo? Vocês conferem comigo? No judaísmo eles têm duas máximas. Torá, como é que é o nome? Torá e mitzvah. Torá e mitzvah. Eles têm que ler a Torá, que é a Bíblia, e tem que praticar a caridade. É a mesma coisa, estudar e praticar a caridade. Está lá no judaísmo. São as duas máximas. Né? Enfim, então, essa questão do bem supremo é uma questão da própria o quê? Da própria natureza do homem, da própria natureza espiritual. Isso não está circunscrito ao mundo ocidental, isso faz parte da humanidade. Né? A toda a humanidade ele tem que ter essa consciência, todo ser humano tem essa consciência da prática do bem. Muito bem. E, portanto, essa que é a crítica, né? Inclusive, a Vedanta, que é uma filosofia hindu, é tipicamente reencarnatória. E no judaísmo também a Cabala é tipicamente reencarnatória. A reencarnação é uma coisa antiquíssima, né? Então, as consequências morais do espiritismo caminham no sentido de diversas doutrinas religiosas. O espiritismo, por ter sido criado na Europa, aí que vem a minha... Viu, Cláudia, aqui. Isso é uma crise. Na Europa do século XIX, olha, uma Europa ultra ortodoxa, ultra fechada, né? Uma Europa vetusta, apresenta aspectos morais que o afinam com o lado moral do cristianismo. Ele, o espiritismo, sim, mas ele não vai resolver o problema da humanidade. Isso é mentira. Por enquanto não dá. Pelo menos no mundo ocidental ele pode andar. Mas não é essa coisa que a gente pensava lá atrás também, que ia resolver, porque a humanidade é plurimorfa e diversas tendências culturais e religiosas. Olha o que Allan Kardec diz. O espiritismo não é, pois, uma religião. Do contrário, ele apela a ter o seu culto, seus templos, seus ministros. Sem dúvida, cada um pode transformar suas opiniões numa religião. Interpretar à vontade as religiões conhecidas, mas daí a constituição de uma nova igreja há uma grande distância e penso seria imprudente seguir tal ideia. Então, ou seja, Allan Kardec diz que todos nós temos direito a ter a nossa opinião. Todo mundo. Você quer ter sua opinião? Tenha sua opinião. Você quer criar sua igreja? Cria sua igreja. Você quer ter sua opinião? Cria sua opinião. Quer dizer, não existe nessa visão liberal do espiritismo e do professor Kardec uma compulsão a seguir a seita, a seguir a um determinado viés, a uma determinada ideia, a ideologia. Cada um faz a sua. Porque essa liberalidade que o espiritismo exige para si, ele também exige dos outros em relação a si. Então é isso que nós vemos, está cheio de gente falando de espiritismo. Espiritismo na terceira idade, espiritismo na pediatria, espiritismo em ginecologia, espiritismo obstetrícia, espiritismo em neurologia, e vai andando.
O Espiritismo abre tudo agora, o Espiritismo progressista, tem uma corrente lá, da Dori Conte lá, que ações sociais do Espiritismo, Espiritismo progressista, direitos humanos do Espiritismo, vai falando o que quiser. Vai falando. Pode falar, isso faz parte. Mas é essa a ideia que foi trazida do Espiritismo. É essa que foi trazida. Resta a nós segui-la ou não. Isso vai depender. Aqui, o professor Kardec repete sua assertiva. O Espiritismo não é religião. Ela não tem um modelo de religião. Ela não tem a liturgia, que são os cultos. Ela não tem a teologia, que são as criações. Teologia, pena, absolvição, castigo, inferno, enfim, purgatório, enfim. Ela não tem um código de penas e absolvições. O Espiritismo não tem isso. A consciência nossa é que vai produzir a culpa ou a felicidade. Ela não tem hierarquia sacerdotal. Eu não tenho que me reportar a nenhum homem vivo, nem médiuns. Não é um médium. Fizeram do médium uma espécie de sucedâneo de ministro religioso, intérprete nosso junto a Bezerra de Menezes. O que é isso, pô? O que é isso? O pensamento é um negócio que não precisa de Bezerra, não precisa de intérprete. Joga o pensamento para Deus que ele vai lá e volta. Faz a prece, seja honesto, você vai ser atendido. Então criaram uma pseudo-hierarquia dentro do próprio Espiritismo também. E criaram gurus, médiuns, etc. Que é isso? Enfim, então, tudo isso não faz parte da doutrina, mas faz parte da religião. Não é? Que eu tenho a hierarquia sacerdotal em diversas religiões. Né? Então, é isso que Allan Kardec disse, que eu tenho que repetir, que eu gostaria de repetir. O Espiritismo não é uma religião. Eu estou dizendo isso, repetindo o que está aqui nessa referência bibliográfica, tá? Vocês acreditem, sigam ou não, isso é, cada um tem a sua vontade, o seu juízo. Muito embora cada um possa transformar sua opinião numa religião. É isso. Cada um é livre para manifestar sua opinião. É isso. Cada um é livre. Agora, nós seguimos a nossa, os outros seguem as deles. Nós não vamos condenar ninguém, só condenamos o mal que é feito. Portanto, dentro desse contexto, nós estamos andando para um polo em que os homens sozinhos, por interesses seculares, por interesses de poder, por interesses institucionais, por interesses econômicos, porque a tal da economia, ela invade tudo, é um câncer que se mistura a tudo, domina tudo. Enfim, por todos esses interesses, foram se criando feudos e poderes espíritas, que estão hoje fundados em centros espíritas e associações espíritas e federações espíritas, que querem propor o movimento espírita brasileiro como um grande guia e o grande roteirista do nosso caminho, nosso percurso, no sentido da nossa evolução moral. Tudo errado. Tudo errado. Nós vamos seguir isso de acordo com nossos princípios, a nossa vontade, o nosso ser. Agora, ele dá um pulo aqui e passa outra vez para a ciência, que é mais complicado. Ele diz: o Espiritismo observa os fatos e não aquela outra crença. Ele pesquisa as causas, busca explicação dos fatos, para dar aos fenômenos desconhecidos tanto na ordem moral como na ordem física, não impõe nenhum culto aos seus partidários, né? Do mesmo modo que a astronomia não impõe o culto aos astros, e ele fez Kardec, e a pirotecnia o culto ao fogo. Pirotecnia é a arte de preparar fogos de artifício. Bom, então ele vai mostrando que o Espiritismo ele vai partindo de um método de observação experimental que Allan Kardec fez em relação aos espíritos. A gente vai ver lá na frente. E ele vai produzindo os seus fatos
vai articulando seus princípios, suas premissas, seus pressupostos, vai tentando evidenciar isso, vai tentando dar uma forma prática à vida cotidiana. Então, ele é doce, ele é meigo, ele é suave, ele é cheio de amor, mas ele é genioso, o Espiritismo, porque ele não aceita atravessamentos da sua doutrina, ele não aceita. Ele é firme nisso, nas suas convicções. Né? Vamos andando mais um pouco. O Espiritismo ocupa-se de observação dos fatos, é isso que é importante, né? Porque isso nós depois vamos ver lá na frente, né? Isso foi lá na época do Kardec, né? Olha só, isso para vocês deve ser surpreendente, não é não? O que está escrito aqui. A sociedade a que vos referis tem esse objetivo expresso no seu próprio título. Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Foi isso que Allan Kardec criou. Sociedade Parisiense de Estudos. Criou lá. Ela não se assemelha a nenhuma seita. Vocês estão me acompanhando? Não tem ela um caráter tão diverso que os seus estatutos proíbem tratar qualquer questões religiosas. Vocês sabiam disso? Pois é. Na sociedade de estudo parisiense não podia tratar de religião. Tinha que tratar das descrições que os espíritos faziam, das comunicações dos médiuns, das psicografias, do estudo do mundo dos espíritos, das leis divinas. Era um estudo. Mas não entrava a religião lá, porque não era uma instituição religiosa. Porque se entra a religião dentro da ciência, a ciência começa a se abalar, começa a se fustigar. Então ele queria privilegiar a ciência, né? Ela está classificada na categoria de sociedades científicas. Porque, na verdade, o seu objetivo, olha só, é estudar e aprofundar todos os fenômenos, os fenômenos das relações do mundo visível e invisível. Ele tinha que estudar os fenômenos, como Galileu estudou a queda do corpo, Faraday estudou a eletricidade, Einstein estudou a relatividade, tanto faz. Ele era um cientista, ele tinha que estudar, ele tinha que trazer alguma coisa positiva. Ele não podia ficar achando, eu acho, eu penso, eu tenho por mim, eu acredito. Isso não existe. Faz favor, isso não existe. Então ele tinha que dar essa conotação, esse caráter científico, e por isso que ele proibiu essa questão religiosa, porque aí ia haver muitos problemas que a religião ia trazer e ia dificultar o trabalho de pesquisa dele. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas era proibida por seus estatutos religiosos. Isto em razão de se propor unicamente a pesquisa científica estritamente dos fenômenos espíritas. Quais são os fenômenos espíritas? São os fenômenos mediúnicos. Materialização, efeito físico, barulho, rap, sons, luzes, psicografia, psicofonia, tudo que os espíritos podem trazer para nós através de um médium. Esses são os fenômenos espíritas. Tudo. Então ele ia estudar esses fenômenos. E ele descreveu isso muito bem no livro dos médiuns. Ele fez um tratado sobre toda a fenomenologia espírita que está lá no livro dos médiuns. Quem quer ser médium vai ter que estudar aquilo para entender o que está acontecendo. Então esse é o primeiro bloco. Eu queria saber se vocês querem fazer uma pergunta para não cansá-los muito sobre o que eu falei. Tem algum herói aí? Herói. Olha aqui. Pega aqui. Vem cá. Toma. Vê se você faz alguma coisa de útil. Entrega isso para ele. Eu falei.
É sobre a oração. A oração entra, nesse caso, a religião. O que tem a ver a oração com a religião, com o espiritismo, com tudo? A oração é um ato de fé, um ato de... se a gente quiser precisar melhor, é a energia mental que você projeta. Essa energia mental você dirige para Deus, ou dirige para alguém que você confia que possa ajudá-lo. Não é? O ato religioso em si, que o Espiritismo no final ele tem um ato religioso, a gente vai ver lá. É porque você não pode supor a existência de Deus, a existência de um mundo transcendental, espiritual, a existência de algo que transcende a matéria, a vida física, sem o quê? Sem a prece, sem a fé, porque são coisas que você não objetiva, você não vê, não ouve, não escuta, não sente, não é? Então a religião é esse movimento, no Espiritismo, é essa movimentação sua de ser inteligente, de espírito, para alcançar o mundo espiritual e lá mais acima alcançar Deus. E pedir que Deus inspire, ajude, enfim. E você fazendo boas práticas, produzindo o bem, pela lei da causa e efeito, da ação e reação, você vai receber o bem. É uma coisa objetiva. Então, eu não vou chegar para um sujeito e falar, você me ajude, você vai ser meu intérprete junto. Não vai dar, porque ele também é limitado igual a mim. O espírito também é limitado. Então, o ato religioso é um ato transcendental. Agora, não tem nada com culto, não tem nada com cruz, não tem nada com usar uma roupa, não tem nada com incensar, não tem nada que fazer uma porção de movimentações exteriores, às vezes até de caráter alegórico, voltado, porque isso não é a substância da religião. A substância da religião é a sua aproximação de Deus. Isso o Espiritismo vai dar, mas de uma maneira lógica, sem o fanatismo que a religião impõe e as ameaças também que a religião impõe. Aqui, Ana Cláudia. Tem que ser breve, hein? Porque o nosso tempo também é... Professor, quando eu falar das minhas impressões, né? A gente tem pelo menos até algum tempo atrás, eu confundia a questão de fé com religiosidade. E aí, à medida que a gente vai estudando, que a gente vai questionando uma série de outras, de tudo na tua vida, né? E você começa a linkar e todo o seu desenvolvimento, que ele não é apenas neste momento, mas ele vem desde a sua infância, nos seus estudos primários, no seu colégio, na sua graduação, e você vai percebendo que tudo tem uma semente de Deus, né? Porque a palavra religião, né, na sua etimologia, que diz o religare, e esse religare ele ficou colocado como nós vemos a religião hoje em dia, cheia de dogmas, cheia de ritos, cheia de tudo, não tem nada a ver com o sentido correto da palavra religião. No meu ponto de vista, o religare ele está muito mais presente num conceito matemático de conjunto, entre conter e estar contido, né? Entre os estudos, quando você analisa os estudos dos Vedas, tem que né? cortar tá. seu tempo. Porque corre. Assim, o fato de se ter fé não está vinculado a nenhuma religião. Não. Está vinculado a um exercício humano de crer em Deus. O fato de ter fé
é uma manifestação religiosa. Eu queria que você entendesse. Sim, mas religião, a manifestação religiosa necessariamente não está linkada a qualquer religião. Não tem a ver. Religião é o seguinte: tem aqui o Papa, o bispo, arcebispo, cardeal, padre, vai andando. Ou um pastor. Pastor, rabino, subrabino, código de leis. Se você fizer isso, se você não fizer, você vai ser absolvido, você tem que passar por esses rituais, desde o batismo até a extrema-unção. Tem uma série de coisas que foram criadas, no sentido de dar uma espécie de oportunidade para o sujeito ser feliz. E caso ele não siga isso, ele é punido pela teologia daquela religião. Mas religião não é isso, não são essas pessoas que dirigem. Por favor, quase que eu me ajoelho. Religião não é uma mesa que dirige uma casa. Religião não são médios que falam, que interpretam espíritos com verdades ou fraudes. Religião no sentido lato próprio dela, é o nosso sentido de nos submeter a Deus. Vocês entendem? Por exemplo, você olha a Serra dos Órgãos, você vê lá o corte lá do dedo de Deus, daquelas montanhas, num céu azul no fundo, ou numa noite escura, só com estrelas. Você se submete àquilo, àquela potência, àquela grandeza, você entende a existência de Deus naquele momento da natureza. Num parto, quando uma criança nasce, você sente alguma coisa transcendental. É essa transcendalidade, é essa vigência de algo superior à própria razão humana, já que ela não consegue conceber isso, esse ato, como São Paulo dizia, né? Porque a fé é alguma coisa que ainda vai se acontecer, na Epístola aos Romanos. Enfim, é essa confiança numa vontade divina boa, sadia, cheia de amor, e a aproximação dela que nós fazemos, que é o ato religioso. Pessoal, não vai ser assim, não adianta. Vocês vão se enganando, vocês vão só adiar isso. Desculpa as outras religiões, eu não posso falar delas. Mas não são esses rituais que vão me dar. Se eu confessar, não é por aí, não é isso. É um movimento interno do nosso espírito de aproximação de Deus. Eu preciso abraçar Deus. Esse abraço a Deus é que é o ato religioso nosso. É isso. E o Espiritismo tem isso. Eu vou dar Amilcar, passa para a última página aqui, por favor, a página 13. Passe aí, Amilcar, vocês vão ver isso. Aí, pronto. Posso continuar aí? Posso. O que o Espiritismo nos dá? Isso que nós temos que entender e praticar por Deus. Ele concebe Deus? Concebe. Nós concebemos Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas? Sim. Ele nos dá as leis morais? Sim. São 10 leis morais, desde a lei da adoração, que é a primeira, a lei da justiça, do amor e da caridade. Está certo, Fabinho? Dá, essas leis. Essas leis são o nosso código de conduta, tá? Essas leis são o nosso código de conduta. Vocês têm que entender por aí. Não é por pieguismo, misericórdia. Misericórdia vai acontecer, mas não é ficar nessa situação crítica, de sensibilidade exagerada, quase histeriforme, para chegar a Deus. Não precisa, chorando, não precisa. Ama, não precisa chorar. Ama, não chora. Ele nos dá a concepção da alma imortal?
Sim. Alma imortal. Ele nos dá a concepção da soberania do bem? Sim. O bem prevalece. O bem é um atributo, uma criação de Deus. Ele nos dá a caridade como a forma expressiva a nível social de nós realizarmos o bem? Que essa caridade está muito mal entendida também, infelizmente, dá. Ele nos dá a fé raciocinada, ou seja, eu creio em Deus porque toda causa tem um efeito. Causas inteligentes geram efeitos inteligentes. A criação do mundo é um efeito inteligente de Deus. O universo, os planetas, as galáxias, os peixes, as aves, os seres vivos, os seres vegetais, os seres microbacterianos, são todos, os seres animais, são todos uma criação de Deus. E aí o efeito. Se há esse efeito, há uma causa, essa causa é Deus. Então, a minha fé raciocinada, ela está raciocinada nesse axioma. Toda causa gera um efeito, causa inteligente, efeito inteligente. Ele nos diz do mundo espiritual? Sim. Claro, tem um mundo espiritual. Ele não fala da prece? Sim. Prece. Que é essa ligação com Deus. Então, quando nós nos movimentamos dentro desses conceitos, dentro desses valores, e adoramos a Deus, que é a primeira lei que a gente tem que ter, né? Em todas as religiões Deus é soberano, quando a religião é monoteísta, nós então conseguimos aproximar nossa consciência à consciência de Deus. É esse que é o ato religioso espírita. Não é uma religião. Não é uma religião. Não é o médium que eu vou pedir, você vê para mim a situação da minha mãe lá em cima. Ah, sua mãe disse que você está muito bem, a sua mãe disse que é isso, aqui. Não é por aí que eu vou melhorar a minha vida. Me adivinha o futuro, não é por aí que eu vou melhorar a minha vida. Não existe forma de aperfeiçoamento nosso, a não ser através da praxis do bem e do conhecimento das coisas que foram nos legadas pelas leis divinas ou espirituais. Agora, se vocês querem, se um quer perseverar, e isso, eu vou fazer, acender essa vela, vou pegar esse busto, vou botar o papel no busto, vou fazer, faz. Quem sabe, até o teu pensamento do bem puxa alguma coisa boa lá em cima de uma forma aleatória. Mas nós não queremos ser aleatórios, nós queremos ser finalistas, queremos objetivar aquilo que a gente vai conseguir com a nossa consciência e com a nossa mente. Então é duro, sim, que é duro sim, porque acaba com uma porção de coisas. Vai acabar com a fé, o professor está acabando com a fé. Mas a razão lógica vai acabar com essa fé, não com a fé em Deus, mas com essa fé abastardada, essa fé. Então, é isso que nós temos que ter. E se vocês quiserem serem religiosos, basta seguir isso conscientemente. Tem que perdoar, tem que fazer uma opção de coisas para melhorar a humanidade. Mas se nós nos juntarmos, nós somos poucos, daqui a pouco vamos ser mais, daqui a pouco vamos ser mais e mais e mais, nós vamos formar uma comunidade que vai influenciar a nossa periferia. E essa periferia vai replicar, vai ressoar para outros e outros cantos. Só que nós não temos voz, não nos permitem, não dão voz a nós. Mas esses são os fatos que foram trazidos. E aí nós não condenamos ninguém, porque nós dizemos sempre, cada um tem direito de sua opinião, cada um tem direito a fundar a sua própria religião. É a lei do livre-arbítrio. Então, podemos continuar então? Vou andar. É porque o tempo está indo. Então, vamos voltar. Vocês entenderam? Agora eu queria que alguém se manifestasse sobre o que eu falei aqui. Não, deixa o quadro lá, amigo.
Mas você está se manifestando demais. Você tem que algum outro colega seu se manifestar aí. Vamos lá, Fabinho. Nada? Dá o microfone lá para ele. Bom dia, gente. Bom, professor, por tudo que o senhor está falando aqui, realmente, eu acho que fica muito claro que a sociedade parisiense, ela tem esse caráter estritamente científico, né? Parece que essa visão religiosa que talvez o espiritismo no Brasil foi adquirindo, talvez seja pela necessidade ainda da identificação com alguma coisa que a gente conhecia, né, para tentar aceitar o espiritismo. Eu não sei se talvez foi por aí que isso aconteceu, mas eu acho que talvez, né, essa nossa necessidade ainda por hábitos da própria cultura, né, coisas antigas que não estão bem adequadas, talvez tenha caído sob o espiritismo por essa necessidade nossa de aceitação por alguma coisa similar, embora o espiritismo não tenha nascido com esse caráter. Não sei se talvez esse viés que a gente esteja tentando, vamos dizer, corrigir agora no momento. Isso é da nossa cultura, né? Porque a nossa história do espiritismo, Lucinha, ela começa ainda no Império, né? E no Brasil do Imperial, a gente não tinha escolas, faculdades. Só em 1808 é que Dom João VI veio para o Brasil, aí ele trouxe uma imprensa, trouxe alguns livros, nós não tínhamos nada. Quem quisesse estudar tinha que ir para a Europa, e a língua nossa era francesa. Então, essa elite que ficou dentro, a elite ligada ao império, ao poder imperial, havia Senado, havia Câmara de Deputados, que o nosso parlamento, nosso regime era um parlamentarismo, né? Pedro II era um parlamentarista, né? Era um regime parlamentar. Mas essa comunidade de intelectuais estudavam. Foi através dela que chegaram os livros de Allan Kardec. E eles começaram a estudar o espiritismo. Mas eles não, são os nossos bisavós, eles não sabiam muita coisa não. Nós sabemos muito mais do que eles, muito. Então, foi aí que começou a haver um balançamento, uma tendência a buscar um viés religioso, lá no Império ainda. Por isso que ele foi sendo elitista, porque o espiritismo no Brasil foi elitista, preste atenção, nos seus primórdios, e ele começou a abrir para o povo com o quê? Com os médiuns, receitistas. Sabe os médiuns receitistas? Prescrevem receitas homeopáticas, né? Sabe? Então tinha muitos médiuns receitistas que prescreviam remédios homeopáticos e curavam. Então fazia aquela fila imensa, né? Então foi através da prescrição dos médiuns receitistas é que o espiritismo foi abrindo para o povo. Mas ele não abriu como uma filosofia, ele abriu como uma terapêutica, né? Aí é um laço de pensamento muito fraco, né? Abriu uma filosofia, uma doutrina só com um tratamento por um médium, né? E ele ganhou muito corpo, o espiritismo, com Chico Xavier e o Emmanuel, que foram os grandes propagadores da religião espírita, Emmanuel e Chico, aqui. Aí abriu mais ainda para o povo, né? E nós ficamos sem esse viés lá atrás, filosófico, que perdemos. Mas as coisas têm que acontecer. Deve vir uma nova geração, as coisas têm que modificar, a gente tem que voltar a pensar. Eu fico triste, por exemplo, eu me lembro que em 2004, 200 anos do nascimento do Allan Kardec nasceu em 1980, aí 1804. Em 2004 foram 200 anos. Vocês lembram disso? Alguém lembra disso? Teve um grande evento em Paris, vocês lembram disso? Não. Teve um grande evento em Paris, patrocinado pela Federação Espírita.
Aí, no final, apareceu, estava lá o Raul Teixeira, estava lá o nosso querido Divaldo Franco, e o Divaldo psicografou a mensagem em caráter especular, quer dizer, que tem que botar um espelho para ler, que ela é invertida, e que era um texto em francês do Leon Denis, né? Aí terminou o evento de homenagem ao Kardec com um texto especular do Leon Denis via médium Divaldo Franco. Eu pergunto, o que isso vale para mim? Isso é um fenômeno extraordinário. Eu falei, é um fenômeno extraordinário, sim. Falar numa língua estrangeira é xenoglossia. Não é? Escrever é um fato difícil. Com especular é mais difícil, tem que botar o espelho que está invertido. É espetacular como fenômeno. Mas como moral, peraí, como moral, me bata para bater. Como moral. Então, esse lado que chegou, ele tolheu a capacidade das pessoas de dizer, não, esse evento aqui, ele tem como proposta a gente produzir mais conhecimentos espíritas, etc. Então, essas coisas que aconteceram no Brasil. A Federação Espírita tem os seus speakers, que são os seus oradores. O Divaldo é o speaker oficial. Agora ele ficou velhinho, eu estou arranjando o outro, tal Dutra. O Dutra que vai substituir o Divaldo. Não é? Não tem o Dutra aí que fala agora, está mais novo que o Divaldo? É o substituto dele como speaker. Mas isso, nesses eventos, não é assim que a gente vai caminhar. A gente vai caminhar nessa simplicidade aqui. E essa que é a luta. Porque ele não interessa a simplicidade. Tem que manter o poder. Agora, o que cabe a nós? Cabe entender que esse é o nosso caminho. Não tem nada de extraordinário. Por Deus, não tem nada de extraordinário. Bom, se vocês têm mais alguma pergunta, eu vou continuar aqui. Vocês estão cansados? Hein? Querem parar? Hein? Para quem? É vocês é que decidem, eu não falo mais nada. Tá bom. Vocês vão lá tomar o café, porque a chefe mandou, então. Muito bem. Eu puxei aqui para a página 9, porque a aula é muito grande, não dá para abordá-la toda, mas vamos ver esse texto aqui, que vem do Livro dos Espíritos, tá? A edição é do Leon Denis, eu estou usando mais a do Leon Denis agora do que da FEB. Pergunta, se não me engano, página 306. Pergunta 627. Olha que pergunta. Visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Tem eles alguma coisa a mais a nos ensinar? Está conferindo isso? Se Jesus ensinou as leis de Deus, o que o Espiritismo pode acrescentar aos ensinamentos dele? Veja só qual é a contribuição do Espiritismo. É importante que vocês saibam isso. A linguagem de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas. Depois eu vou explicar o que é alegoria, o que são parábolas.
porque falava de acordo com os tempos e lugares, ou seja, ele falava de acordo com a cultura da sua época. Vamos remontar isso ao ano 0, lá, né, em Jerusalém, uma coisa semi-bárbara ainda, com muitos problemas, né, o Império Romano ainda ali em cima. Então era uma cultura da força, da belicidade. E a produção dos judeus era agropecuária. Eles tinham algumas plantações, tinham alguns bois, sei lá o quê, e um pouco da pesca. Não havia indústria, né? Era uma coisa muito ainda elementar. Tem que fechar ali, por favor. Pois é, mas a energia sai. Agora é preciso que a verdade seja inteligível para todo mundo. É preciso explicar bem e desenvolver essas leis, porque há muito poucos que as compreendem, e muito menos ainda os que as praticam. Ou seja, esse texto de Jesus, que ele veiculou através da alegoria, e por extensão das parábolas, não eram inteligíveis, quer dizer, não se entendia. Era uma linguagem figurada, eram metáforas, né? Portanto, agora precisa abrir esse texto de Jesus, né? Nossa missão, os espíritos, é impactar os olhos e os ouvidos para confundir os egoístas e desmascarar os hipócritas, aqueles que simulam as virtudes e a religião, só nas aparências para esconder suas torpezas, porque eles pegaram esses textos e desvirtuaram no interesse escuso seus, nas suas torpezas. O ensino dos espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar, que tem um X aqui, pretexto, não é não? Ignorância, e cada um possa julgá-los e apreciá-los com razão. Ou seja, que não haja ignorância. Estamos encarregados, os espíritos, de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Por isso é necessário evitar que cada um possa interpretá-lo ao sabor de suas paixões e falsear o sentido de uma lei toda de amor e caridade. O que foi mais que aconteceu foi falsear o sentido dos textos legados por Jesus. Vamos abrir mais um pouco, para vocês entenderem o que houve e qual foi, nesse ponto, a missão do Espiritismo. A alegoria é uma figura que consiste na representação de um fato abstrato por meio de um fato concreto, qual se vestisse uma fantasia para representar um personagem, como se vestisse um personagem. Quando a alegoria ganha expressão moral, é chamada de parábola. Vamos ver aqui. Alegoria. Coração de pedra. É uma alegoria. Porque eu quero dizer que o indivíduo é duro, o indivíduo é insensível. Então eu uso um fato concreto, a pedra. Diz, ele tem um coração de pedra. Ele não tem um coração de pedra. Não existe isso. Mas, na alegoria, ele é de pedra, né? Então, isso é uma alegoria. Quando eu dou alegoria a um caráter moral, o reino do céu se assemelha a um rei. Isso é um texto de Jesus. Quando festejou a boda do seu filho, despachou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mateus. O que é o reino do céu? Na parábola de Jesus. É o plano espiritual feliz. Quem é o rei? Deus. Quem são os servos? Os profetas. Os profetas convidaram todos os filhos de Deus, seus servos, para compartilharem as bodas de felicidade do filho do rei, Jesus,
a se dar nos céus, a se darem as bodas, não é? Enfim, então, o que aconteceu? Jesus trabalhava com essa linguagem que, em literatura, nós chamamos uma linguagem de efeitos, que são chamados metáforas. Ele era metafórico. Por exemplo, existe um estilo literário, que é poesia, que só vive pela metáfora. Eu não posso fazer poesia sem metáfora. Não é? Enfim, porque o vento tinha enfim, a gente vai criando as coisas e botando. Então, o que aconteceu? Como a linguagem dele era metafórica, e no caso, uma variante da metáfora era a sua alegoria, e dentro dessa alegoria era um caráter moral, ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. Porque ele fechou a linguagem dele. Vocês estão me entendendo ou não? É igual o psicanalista, ele tem que abrir o inconsciente do indivíduo. Mas para abrir o inconsciente do indivíduo, ele tem que saber interpretar o indivíduo. Se o indivíduo diz assim, hoje eu sonhei com uma roda dentro de uma estrada, ele falou, é sentido que o seu destino, que sua vontade está querendo caminhar para algum percurso. Ele vai interpretando roda, estrada, enfim, movimento, roda, ele vai dando essas interpretações. Então, ao Espiritismo, quando ele trouxe Jesus para o Espiritismo, preste atenção, Jesus foi trazido pelo Espiritismo. Não foi o Espiritismo que foi para Jesus. Ele pegou os textos evangélicos, trouxe e abriu. E como é que ele pode abrir? Porque ele sabe da lei da causa e efeito, ele sabe da reencarnação, ele sabe das penas e expiações, ele sabe da existência de Deus, ele sabe do mundo dos espíritos. O Espiritismo, ele sabe dos efeitos mediúnicos. Então o Espiritismo sabe uma série de coisas que, colocados dentro do texto de Jesus, abriram ele. Coisa que até hoje vocês estão seguindo aí, né? Uma tragédia, porque a religião interpretam literalmente a Bíblia e pau no cara. Não pode interpretar literalmente a Bíblia. A Bíblia também é metafórica. Acho que Adão nasceu, Eva nasceu da costela do Adão? Não é isso? Você acha que é possível isso? Quem estudou um pouco de biologia e evolução do ser humano, ou da escala animal, é impossível. Aí começam já, desde o início da Bíblia, a bater na mulher. A mulher foi criada e já está apanhando. Coitado. Né? Já saiu da costela. Então, o que isso caracteriza? Isso é uma metáfora. A gente tem que entender o que significa isso. O que naquela cultura, o que isso poderia representar, a mulher sendo criada de uma costela, o que seria a costela, o que seria a mulher, o que seria a criação, enfim. São outros aspectos que não abrangem a nossa aula. Mas essa consistência interpretativa, inteligente e lógica do Espiritismo, ela veio abonar, então, e justificar o Espiritismo. O Espiritismo não acrescentou nada a que Jesus disse, mas ele clarificou, explicitou, alinhou, não é? Objetivou o que Jesus disse, trouxe um discurso compreensível, isso que tem que entender. Aí muita gente diz, o Espiritismo é redivivência do cristianismo. Os cristianismos não morreu. Uma ideologia não morre. O que é isso? Está aí. Isso não existe. Uma ideia não morre. Morre seres materiais. Ele abriu isso. É essa a proposta do Espiritismo em relação aos evangelhos. Ele não acrescenta nada, mas ele pode interpretá-lo. E tem outros textos evangélicos que um dia a gente podia estudar o Evangelho segundo o Espiritismo aqui, à luz dessas interpretações do Espiritismo. Bom, é quase a última leitura. Esse livro do Allan Kardec é o que é o Espiritismo. Ele diz,
o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação, isso eu estou fechando, e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos, que ele estuda a relação dos espíritos conosco, os efeitos físicos e os efeitos mediúnicos, etc. Como filosofia, ele traz as consequências morais dessa relação. Mais uma vez, Kardec ficando ponto. Muito bem. Vamos voltar um pouquinho para a ciência. Aqui, amigo, aqui. A ciência de observação, a observação, ela faz parte do método de observação experimental. Tá? Para quem tem que abrir a cabeça também e estudar mais. Esse método foi criado pelo Francis Bacon, 1561 a 1626. Bacon é considerado o pai da ciência moderna. Vocês concordam comigo? Quem não concorda, primeiro acredite em mim. Por quê? Porque Bacon, ele criou o método de observação experimental. O que quer dizer? É o seguinte, ele olhava um objeto e... Esse que é o método. Se observa. Joga uma bola para cima, a bola cai. Caiu. Tá bom. Qual a altura? X. Qual o tempo? T. Quanto levou dessa altura até aqui embaixo? X segundos. Tá certo? Estão me acompanhando, meu raciocínio? Hein? Eu não tenho a bola, mas tem isso aqui, pronto. Isso aqui. Vamos junto? Isso aqui está aqui, não está? Caiu. Caiu dessa altura, caiu, chegou lá com uma velocidade e levou um tempo para cair. Está certo ou não? Senão eu estou perturbado também. Muito bem. Então, esse método que ele foi observando, ele observou esse método, ele verificou e vai observando e vai testando em laboratório, vai repetindo. Eu vou botar uma bola de metal e uma bola de cortiça. Qual que vai cair antes? De metal, tá. Mas se eu colocar no vácuo, onde não tem ar, não tem a resistência do ar, cai a mesma velocidade a cortiça e a mesma velocidade a metal. Aí ele vai caracterizando a observação dele. E nesse método de observação, ele vai vendo que aquela bola, ela acelerou, começou a aumentar a velocidade numa razão de 9,8 metros a cada segundo. Cada segundo ela aumentava 9,8 metros. É 9,8 metros segundo ao quadrado. Foi aumentando a velocidade de queda. Isso é a força da gravidade. Não é? Então, esse método de observação experimental de Bacon, ele parte de observação, depois ele analisa e depois ele bota em uma fórmula física e depois aplica os princípios, porque a força da gravitação vai ser aplicada para uma série de coisas, inclusive para um foguete sair para lançar um satélite, ele tem que ter uma força que seja contra a força da gravidade, que está puxando ele para baixo, ele tem que subir. Então tem que fazer os cálculos. Esse método de observação experimental de Bacon, ele criou a física, ele criou a química, ele criou as ciências naturais a partir disso. Está claro? Por isso que ele é chamado o pai da ciência. O Allan Kardec, que era também um homem que pensava, ele resolveu aplicar esse método na observação dos espíritos. Ou seja, ele observava um espírito. O espírito dizia assim, aqui no lugar que eu estou só tem trevas, só tem obscuridão. Ele anotava. Aí ele perguntava ao outro, aqui no lugar que eu estou, o céu é todo azul. Aqui é bom, aqui é mal. Então ele foi vendo que os espíritos informavam de uma forma diferente, de acordo com o grau que eles percebiam. Esse grau de percepção deles era a própria capacidade intelectual e moral deles. Aí ele conseguiu ver que os espíritos se classificavam de diversas maneiras. Aí ele classificou em 3 classes principais,
3 ordens principais: os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos superiores, não me lembro bem. Aí foi classificando isso. Então ele viu que os espíritos nada mais eram que nós, desencarnados de acordo com as nossas imperfeições e as nossas virtudes. Efeitos físicos: os espíritos movimentavam o objeto. Aí ele perguntava ao primeiro espírito: por que você movimentou esse objeto? Essa mesa subiu por quê? Ah, porque eu botei uma energia do médium chamado ectoplasma que subiu contra a gravidade. Tomava nota. Fazia a mesma pergunta para outro, mesma coisa. Terceiro, quarto, quinto, formavam um consenso, tinha uma resposta. Então, não era o Allan Kardec que estava dizendo: eu penso, eu tenho para mim, eu acho. Isso é o fim da ciência. Coitado de mim, como se eu fosse repositório da verdade. Que coisa horrorosa. A evidência é essa. Essa que é a evidência. Foi 1, 2, 3, 4, formou um consenso. E, estatisticamente, quando uma resposta, vamos supor, alcança 85, 90%, é aproximadamente a verdade. Não é a verdade, mas é quase a verdade. Então ele usou isso, o método de observação experimental, para escrever a sua doutrina, para criar a sua doutrina. Não foi a cabeça dele, é mentira. Os espíritos davam as informações para ele, e ele pegava essas informações, como a gente viu aqui, que a coisa caiu aqui, ele pegava essa queda, que era informação, e ficava estudando. Então o trabalho do espiritismo foi feito a 4 mãos, Renatinha. 4 mãos. 2 mãos dos espíritos e 2 mãos do Allan Kardec. Está no livro A Gênese, a introdução a esse texto. Não foi criação dos espíritos e não foi criação do Allan Kardec. Os espíritos deram os fenômenos e os fatos, e as informações, e Allan Kardec produziu isso dentro desse método. Não foi da cabeça dele. Ele teve o método de Francis Bacon. Então, ele continua. Allan Kardec aplicou o método de observação e investigação dos espíritos. Daí chamar o espiritismo de ciência de observação, por isso que ele chama. As indagações filosóficas, com as subsequentes respostas dos espíritos, trouxeram fatos morais, basicamente o bem, né? Então, é isso que foi a proposta do espiritismo original. É uma ciência de observação? É. Mas tem efeito moral? Tem. Tem um ato religioso? Tem. É uma religião? Não, não é. Não é. Não é. Então, como a gente pode melhorar? Vamos ver aqui. Muitos podem indagar. Se o espiritismo não é uma religião, já que apenas se propõe ao estudo e à prática sob esse aspecto moral, moral do bem, moral da caridade, e pergunta: como então praticarei a minha religião? Estou ferrado. Como é que eu vou fazer? Não é? Resposta: o espiritismo acredita em Deus, segue as leis morais de Deus, propõe a soberania do bem, faz da caridade sua viga mestra. A caridade espiritual é a virtude maior, que é benevolência, indulgência, imperfeição, etc, etc. E sobre esse caminho, movimenta a fé raciocinada, a prece, admite a existência do espírito imortal e do mundo espiritual. E encerra-se com essa aproximação de Deus, que é aquele gráficozinho lá, vai, último. Eis aí o que se chama corpo religioso espírita, jamais religião. Religioso por sua conotação transcendental, a crença na vida espiritual e na existência de um ser soberanamente poderoso e criador, Deus. Todos podem construir essa religião em suas consciências, conhecendo esses fatos e os praticando.
Subiu muito, Amilcar. Não há expiação, não há provação, não há provas, que são apenas etapas intermediárias do processo evolutivo que se dá na reencarnação. Esse fato, essa movimentação do espiritismo, que lá no fundo é dialética, que eu não posso falar com vocês sobre a dialética, é muito confuso, mas essa movimentação de fazer e refazer, do fazer e refazer, do errar e corrigir, é o cerne da nossa evolução. Ninguém está errado segundo o espiritismo. Só está errado quando pratica o mal e prejudica o outro. Prestem atenção. Prestem atenção. Prestem atenção. Nós temos problemas de toda espécie na nossa cultura, que um dia eu vou voltar a falar. Mas o fato do indivíduo ter essa opção ou não ter aquela opção, isso são experiências que ele passa, não são criticáveis. Eu vou tirar o meu sapato daqui a pouco, se vocês não me entenderem. Nada é criticável. Criticável é o mal. Por favor, deixamos de pseudo-moralismos, tá certo? Quer dizer, nós temos que equilibrar as circunstâncias. Eu não posso falar muito, mas esse viés do espiritismo, quando vão me perguntar, eu vou dar uma aula aqui dia 21 de agosto. 21, aqui, numa sessão, vou falar sobre gênero, espiritismo. Deram 50 minutos, não vai dar para nada, mas vou falar. Não vai dar para nada. Eu vou pedir eu vou pedir depois aqui, vocês vão ver, eu vou pedir ao Wilson, eu quero me dar um sábado cheio, de 10 às 4 da tarde, para eu fazer uma maratona sobre esse assunto. Aí eu vou pegar no pé. Mas eu vou falar. Mas nossa visão é a visão sempre progressista. É isso que é o espiritismo. É progressista, é para frente. Se eu estou passando a prova, eu estou ferrado. Não, cara, quando você está passando a prova, já está evoluindo. Ao contrário. Eu estou na cruz, estou ferrado na cruz. Que cruz, rapaz? Não existe cruz no espiritismo. Existe progresso. Como é que eu vou pensar meu pai numa cruz, meu pai Jorge numa cruz até hoje? Querer que meu pai fique numa cruz? Você quer que teu pai fique na cruz? Ninguém quer. Enfim, então, o espiritismo, ele se movimenta sempre para frente. Ele é progressista. Essa que é a chave dele. Por isso que ele não está obsoleto. Porque, como Allan Kardec disse, se acontecer um fato novo que venha contrapor o que foi conhecido pelo espiritismo até então, ele adota esse fato novo. Ele está sempre adotando os fatos novos quando são evidentes. Não há proibido. Não há o proibido. Há o mal. Há muita diferença entre proibir e mal. Enfim, então, essa dinâmica aqui, quando eu escutava, antigamente eu dava mais aula aqui, lá, ainda no século passado, eu dizia, eu estou espiando, eu estou passando provação, professor, que tragédia, esse terra é um mundo de prova, expiação, é um mundo triste. Eu ficava escutando aquilo, eu falei, não tem nada a ver. A terra é a terra. Ela, se a gente está aqui, é para ter que passar isso. Não é uma coisa errada, né? Então, tudo isso tem esse caráter evolutivo. E a reencarnação é que vai nos dar essa oportunidade evolutiva, né? Então, era isso que nós queríamos encerrar. Terminou, né? Amilcar, tem o último, né? Aqui, quer dizer, o maior propósito reencarnatório não é expiação, não é aprovação, não é a prova, é aproximar de Deus. A gente dá um caráter positivo ao que os outros falam coisas negativas. E a outra afirma aqui. Bem, eu acho que eu terminei. Se alguém tiver mais alguma coisa, mas vocês entendem, tudo está em movimento, tudo está em transformação. A dinâmica, essa que é a nossa essência do nosso progresso, do nosso aperfeiçoamento. Vocês entenderam isso? Eu queria que vocês entendessem.
Tem um filósofo austríaco, Thomas Kuhn, que é importante ele morou muitos anos nos Estados Unidos, morreu lá. Ele estudava só conhecimento, teoria do conhecimento. Chama-se epistemologia. Ele dizia o seguinte: quando você muda um referencial, você muda a realidade. Por exemplo, qual era o referencial na Idade Média em relação ao universo? Qual era? As abóbadas de quem? Aristotélicas, né? Eram os 7 céus aristotélicos. Lembram disso? Ninguém lembra, mas era assim mesmo. Primeiro céu, segundo. Por isso que o cara está no 7º céu, que é o céu melhor. Era Aristóteles que criou essa concepção, que aqui em cima eram 7 abóbadas, tá? Imutáveis, fixas. A Terra era assim, um disco horizontal, entendeu? Foi chapado assim, hein? Essa era a concepção e a realidade. E a cultura e a religião toda se debruçava sobre essa concepção aristotélica. No centro do universo estava o planeta Terra, postado, bonitão. Em volta do planeta Terra orbitavam todos os astros, todas as galáxias. E dentro do planeta Terra estava lá o Vaticano e o papazão lá mandando em todo mundo. Essa era a concepção. Aí o cara descobriu que não era isso, o Galileu. Quando o Galileu e Kepler descobrem, essa realidade aristotélica é substituída pela realidade galilaica. Né? E a Terra deixa de ser o que era. E o Papa já não é tanta coisa assim. Já não dá para ser tanta coisa. Então, há mudanças de referencial. Aí foi um referencial mecânico, da física mecânica, produziu uma outra concepção de vida. Como o nosso Thomas Kuhn diz que a mudança referencial muda as coisas, o Espiritismo está em constante modificação e produzindo novos referenciais para a gente refletir. E é essa dinâmica que dá a luz da nossa ciência, do nosso pensamento e dessa aproximação belíssima que a gente pode fazer com Deus, sem grandes, sem grandes movimentos religiosos, apenas um sentimento nosso. Tá certo? Então era isso que eu queria encerrar. Quando é que é a próxima aula? É dia... Você vê aí 17 aí. Tem mais alguma coisa? Senão ninguém mais... Ali, vem cá. Quer um biscoito? Vem cá, vem cá. Toma, dá o teu nome para eles e... Meu nome é Roberto. Robertão. A aula foi muito boa, professor, foi muito interessante, muito boa mesmo. Mas o senhor falou algumas coisas aqui, eu prestei atenção, quando o senhor falou do seu filho, que ele estudou não sei quantos anos atrás, que não tinha nenhum cristão naquela ocasião. Aí o senhor foi explanando, aí o senhor falou sobre a doutrina espírita. Então, vamos dizer assim, o hinduísta é um espírita, porque ele acredita na reencarnação no sentido próprio, né? E povos que acreditam na reencarnação. Aí está o hinduísta e o judeu, né? Vamos colocar. Aí o senhor entrou na parte, então, vamos dizer assim, da nossa doutrina daqui. Aí no meu ponto de análise, que eu perguntar ao senhor, quando veio o livro dos Espíritos, aí o livro dos Médios, mas quando entra o Evangelho, quando entra Jesus, aí no caso, vamos dizer assim, não é que a doutrina passa a ter o cunho religioso nesse sentido? Isso é importante. Roberto, quer biscoito, Roberto? Não, obrigado. Roberto é bom. Roberto é bom. Fica aqui. Vamos comer junto. É o seguinte. Na Revista Espírita, que era na época a rede social do Allan Kardec, tá? Guardada as proporções, ele se comunicava pela Revista Espírita. Né? Não era pelo livro dele. O livro dele é o livro dele, fechou. Mas ele trocava comunicações, a rede social dele. Ele diz que quando ele foi escrever
o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi 57, acho que 61, 1861, nem a mulher dele sabia que ele estava escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Foi em total discrição. Nem a mulher. Quando ele lançou o Evangelho, houve uma ruptura na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A ruptura foi tão grande que ele praticamente ficou sozinho, porque os membros disseram que ele estava transformando a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que pelos estatutos era científica, sem religião, quer dizer, laica, em religiosa. Foi a crise. Aquele filme lá do Allan Kardec, um cara não estudou, o rapaz lá não entende bem, ele não conseguiu realmente explicar isso, porque a grande crise não foi aquela crise que ele foi preso, aquilo ali é criação, é imaginário do roteirista lá, do escritor. A grande crise que Allan Kardec teve foi quando publicou o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, o que representa o Evangelho para Allan Kardec? Ele, na introdução, queria que vocês lessem a introdução, ele diz: o Evangelho tem, segundo o Espiritismo, descreve os atos cotidianos da vida de Jesus, descreve os milagres, ele está escrevendo lá. Ele descreve também as curas. Esses atos do dia a dia são objeto de contestação. Os milagres, as predições, curas, o cotidiano da vida dele, se ele ia para Galiléia, se ele ia para Belém, se ia para lá. Mas há um fato que é incontestável, são os ensinamentos morais dele. Esse trabalho se aterá aos ensinamentos morais dele. Ou seja, ele adotou o Evangelho pelo lado moral, não pelo lado de Jesus. Jesus foi interlocutor moral, mas a moral é que substanciou o trabalho dele. Como a gente confunde Jesus com religião, personagem com discurso, ator mais uma vez com o personagem, com o personagem, confundiu-se. Mas ele se ateve ao discurso moral. Esse discurso moral é bom para todas as religiões. É bom para todas as morais, porque é a pregação do bem e dos valores superiores que Deus nos legou. Então foi essa confusão que ficou. E o povo aqui, os outros povos, não entendeu que a inserção de Jesus era pelo lado moral e não pelo lado religioso. Eu faço a pergunta do senhor, cara. Essa pergunta, se dentro do Espiritismo, vamos colocar que o senhor colocou aqui, e com todo esse fundamento. Pode bater. Se não é isso não. É interessante, como o senhor falou, a gente vem aqui para estudar e para... Pode bater, bate. Não, para estudar e para tirar, as interpretações. Mas se não tivesse esse lado religioso, como eu estava conversando, eu estava vendo ali uma esposa, nós que estamos aqui estamos mais interessados, mas se aquelas pessoas que não estão, se não fosse pelo lado religioso, será que eles estariam dentro da casa espírita? Não estariam. Estariam. O que significa isso? O que significa? Não, aí eu coloco como eu vejo da seguinte forma, como você falou. Você quer dizer que elas não seriam beneficiadas de alguma maneira? É porque eles vêm... Porque perderiam... porque normalmente a busca, dentro da doutrina espírita, a maior parte é em função da fé da cura. Isso. E não em função do conhecimento, como é que do estudo. Mas são etapas. Eles vêm aqui um dia para curar. Daqui a pouco eles começam a duvidar do médium. Daqui a pouco começam a duvidar do espírito. Aí, peraí, Roberto, não foge não. Está fugindo? Você me bateu agora. Só vai me bater aqui, professor. Peraí, escuta só. Aí chega um momento, eles começam a querer mais coisas, mais argumentos.
eles começam a querer mais resposta. É assim. O cara está no primeiro grau, está no segundo grau, está lá na faculdade, depois não está na pós-graduação, não está assim. Nós somos assim, nós vamos crescer. Quando eu comecei aqui, eu tinha 30 e poucos anos, eu acreditava em tudo. Doutor Rocha Lima era meu paizão aqui. Era assim com ele. Ele ia para minha casa em Teresópolis passar fim de semana, sabia dessa? Pois é, tem uma opção de fotos lá. Mas chegou o momento que eu bati com o Rocha Lima. E agora? Bati de frente com ele. Porque eu comecei a estudar e achei que não era exatamente aquilo. Aí ele me bateu. Começou a bater em mim também. Mas ele era mais forte, ele me isolou. Me deu um gelo lá, me colocou no cantão. Aí eu fiquei lá, sozinho, tal. Bom, isso é outra história. Mas é essa luta pelo conhecimento, pela verdade, é que mobiliza todos nós. A vida não teria sentido se nós não buscássemos o melhor. Mesmo a gente está ainda se arrastando, mesmo está ainda acendendo uma vela imensa de 7 dias, deixa acender a vela. Quer ir lá na pedreira, entrega lá a marafa, lá as coisas, as fitinhas, entrega lá para o seu Xangô. Xangô é na pedreira, sabe, Valtinho? Entrega lá para Xangô, que ele trabalha lá. Faz o que quiser, cara. Deixa fazer e nós vamos ajudando. Terminamos, pessoal. Vamos, Ave Maria aqui. Roberto quis fugir, hein, Roberto? Eu agradeço a Deus, a Jesus, nosso modelo, nosso guia, a oportunidade de estarmos aqui juntos, debatendo a doutrina espírita, que me lembra a Grécia Antiga, onde filósofos, escultores, dramaturgos, pintores, artistas, músicos, pensadores se reuniam numa praça pública a falar a respeito de suas ideias e convicções. Obrigado, Jesus, por esse sábado. Pedindo a bênção para todos, para os seus parentes, familiares, e desejando um excelente fim de semana, com muita paz e saúde. Damos por encerrados os nossos trabalhos com uma única ressalva. Hoje, 13 de julho, em 2001, nesse mesmo dia, 13 de julho, eu estava fazendo uma cirurgia cardíaca aqui no Hospital Barra d'Or de urgência, com uma ruptura de válvula, a válvula mitral. Tinham me desenganado e estava numa situação muito difícil, mas isso se foi. Eu tive
a cura nesses 19 anos atrás, 18 anos. Agradeço a Deus o que me lhe oportunizou nesses anos todos. Pretendo assim trabalho. Obrigado pela paz e obrigado por esse dia, Senhor. Amém. Graças a Deus, encerramos o trabalho. Querendo ser homenageada, já está vendendo o aniversário dela para gente. Obrigado, tá? Tamo junto. Adiante.